começando com a notícia, sem dúvida, do dia, que não é uma notícia por si, é uma aberração constitucional impartida pelo próprio Supremo Tribunal Federal, já que o decano do STF, Gilmar Mendes, deu liminar nesta quarta-feira para que apenas a PGR, ou seja, a Procuradoria-Geral da República, possa impedir o impeachment de ministros da Corte. A decisão suspende trechos da Lei 1079 de 1950, que previa a prerrogativa para que qualquer cidadão brasileiro possa fazer o pedido de impeachment. O caso vai agora ser julgado no plenário virtual, sem debate, entre os dias 12 e 19 de dezembro. Para que debater se estamos falando de alterar a Constituição? É besteira, vamos perder tempo debatendo. A liminar do decano impede ainda que o mérito de decisões judiciais proferidas por ministros do STF seja utilizado como argumento para a denúncia de crime de responsabilidade. Então me pergunto, se agora não é mais um cidadão, como disse a lei, como diz a Constituição, e não pode ter um embasamento, uma determinação que ele tomou e que seria motivo do impeachment, vamos pedir impeachment por quê? Porque Barroso canta mal? Vamos pedir impeachment porque se separou o ministro Gilmar Mendes? Qual é o motivo do impeachment? Agora, o deputado Nicolás Ferreira criticou a medida numa publicação no X e informou que vai protocolar uma PEC para, abre aspas, garantir a autonomia do Senado e impedir interferência no judicial no que se refere ao impeachment. Fecha aspas. Mas isso também não vai resolver nada. Nicolás Ferreira é deputado, teria que ser algum senador. Eu não vi nenhum senador dizendo, gente, isso aqui não vai prosperar. Vamos todo mundo na porta do STF, senadores, e não tem a ver aí. Bom, os únicos que não vão ir, obviamente, PSOL, PT, PCdoB, esses aí não vão. Eles vão aí para pedir coisas. Mas, Bianca, começando contigo. Eles estão apoiando, né? Os partidos aliados e, né, que estão andando junto e aplaudindo tudo o que o governo do PT tem feito e tem destruído, eles não vão de forma alguma se posicionar. Mas o pior é a gente saber que esse nosso Senado, posso dizer, é uma vergonha. É uma porcaria, É uma vergonha, gente. Como é que chegou nesse ponto? O cara ter confiança para fazer isso é porque passou dos limites há muito tempo. Então, é uma blindagem tão grande. Pensa, você não precisa mais prestar contas, porque quem que é PGR? Goné. Acabou de ser conduzido por senadores que teriam que ir todos no prêmio execução. Todos. É surreal. Só no Brasil pode acontecer esse tipo de coisa e ninguém faz nada. Quer dizer, daí o Nicolas, ótimo ele ter postado no X, ele também, né, dizer sobre protocolar uma ação, enfim, mas, como você já disse, seria o papel do Senado. E cadê? Não tem meia dúzia que consegue juntar lá e levantar a voz? A gente espera que isso ainda aconteça. Mas caso não acontecer, é uma das coisas mais bizarras e é nariz de ditador, entendeu? Não é nem mais nariz de palhaço, é o nariz de ditador em cada um desses ministros do STF, inclusive naqueles que foram colocados ali pelo Jair Messias Bolsonaro. Porque são 7, né, que foram indicados pelo PT, não é isso? Sim. 2 foram pelo Bolsonaro e um pelo Temer, que é o abençoado do Alexandre de Moraes. Então, pensa qual é a perspectiva para o que a gente vai viver daqui para frente. Não tem limites, gente, não tem limites. Diga, Deixa eu só fazer um comentário, olha que coisa curiosa. E o cara que veio com essa ideia foi indicado pelo Fernando Henrique Cardoso. Claro, é verdade. Pra gente ver como eles fazem parte da mesma, desculpa. Sim. Imagina. Não, pode comentar, professor. Não, porque isso aí... Olha, eu vou te falar do fundo do coração. Juridicamente, acho que não tem, já tá aqui o Marcília como jurista, a Bianca, ela já foi bem explícita. O que mais fica para mim claro não é nem a covardia do Senado, é a incapacidade dele entender as suas atribuições constitucionais. Por exemplo, o que o Gilmar Mendes fez, a Marcília tem falado constantemente aqui da necessidade do enfrentamento. Pode ser enfrentado por uma medida muito simples, sabe qual é? Projeto de decreto legislativo. O que é um projeto de decreto legislativo? São aqueles decretos que o legislativo põe quando ele restabelece para ele uma atribuição que foi roubada por outro. Ele pode fazer isso assim mesmo. Não vale o que o Gilmar está falando.
porque isso é uma atribuição, uma PEC, uma alteração constitucional, é uma atribuição do Legislativo. Por um projeto de decreto legislativo, um PDL, ele pode simplesmente sustar a porcaria que o Gilmar está apresentando aí. Mas por que eles não vão fazer? Porque eles não têm coragem, porque eles não querem, porque estão mancomunados, porque eles não estão preocupados com a eleição que vai acontecer daqui a pouco. E o que o Gilmar está fazendo é muito simples, ele praticamente já definiu. Nós não temos mais uma sociedade de classe, nós temos uma sociedade de estamentos. Criou-se um estamento. Quem nascer nesse estamento vai morrer nele e vai passar para os seus herdeiros. O povo que está lá fora é uma... Desculpa, não é um estamento, é casta. O povo que está lá fora é uma outra casta. E essa casta não tem direito a ter acesso aqui. Quer ver a prova? Eles não têm como nos caçar. Eles não têm como nos tirar. Eles não têm como nos punir. Eles não têm como impedir, por exemplo, que as nossas esposas tenham o direito a trazer processos para cá bilionários. E por isso, e vale lembrar que essa turma é para ficar lá por 30 anos. Claro. Né? Então, assim, não é um mandato que é de 4 anos, sabe? Ou 8 anos, não. É para eles ficarem 30 anos. A gente vai ficar tudo velhinho, sabe? E eles vão estar lá ainda, e se é que a gente vai estar aqui, né? Porque muita gente está saindo fora. Agora, para pensar também uma outra coisa aqui. Não é a maior prova de que eles sabem muito bem de estarem fazendo tantas coisas erradas que eles querem se proteger. Então, eu sou, né, ali blindada porque a bola é minha, o jogo é meu, todos os elementos, tudo eu que mando. É como se eles fizessem isso, porque o PGR a gente sabe que não vai enfrentar. Não vai, lógico. Não vai. E isso aí é a maior prova de consciência pesada, sabe assim, de culpa. Sabemos que temos culpa, então vamos nos proteger. Mas, Luiz Arthur, quando a gente faz primeiro ato, a PGR volta a ter o GONE aprovado por senadores que não tiveram a coragem de se pôr e dizer não vai rolar. Aí vem o segundo ato, a possibilidade de que no ano que vem, pela situação, mude a composição do Senado e tenha maior representatividade à direita e possa vir a pedir o impeachment de acordo com a lei 1079 de 1950 e o artigo 52 da Constituição Federal. E aí, o Gilmar Mendes, monocraticamente, teve um projeto aí que não sei nem aonde que parou para evitar determinações monocráticas dos ministros do STF. Então a gente faz de conta. O Senado, o Congresso, está trabalhando para a galera, está trabalhando para ganhar dinheiro no final do mês e não representar nada, porque não estamos sendo representados. Qual é o nome da peça de teatro com tantos atos aí? Boa pergunta, Segré. Olha, realmente é inacreditável. O comentarista político e também ministro do Supremo Gilmar Mendes resolveu legislar. Ele resolveu fazer o que o Congresso não faz, ele resolveu governar, resolveu fazer o que o governo Lula não faz e, portanto, está claro que nós vivemos uma ditadura do Poder Judiciário. Quem manda no Brasil hoje é o Supremo Tribunal Federal. E eles se revezam. Em alguns momentos é o ministro Alexandre de Moraes, em outros momentos é o comentarista político e ministro Gilmar Mendes. Muito bem. Isso dito, fica claro que há um vácuo de poder no Brasil. Nós temos um Senado, um Congresso como um todo covarde, omisso, e poder não aceita vácuo. Quando o poder ele fica disponível, alguém vai lá e toma. Como o nosso Congresso é covarde há muito tempo, o Supremo Tribunal Federal foi lá e tomou o poder para ele, ponto final. E esperar uma reação está muito difícil. No ano que vem tem eleição. A gente vai eleger 2/3 do Senado Federal. Mas precisaria ter realmente uma mudança muito grande para a gente ter alguma esperança de confronto a partir de 2027. Eu, aos poucos, vou perdendo essa esperança. Não quero perdê-la totalmente. Eu acho que a eleição será uma oportunidade de nós, brasileiros de bem, externarmos a nossa opinião, o nosso desejo de mudança, mas o fato é que a cada dia vai ficando mais difícil. Muito bem, a gente vê nas redes sociais a esquerda comemorando esse tipo de decisão, que agora dá ao PGR a exclusividade de pedir processo de impeachment. O que a esquerda não entendeu ainda e não vai entender nunca é que hoje ela pode até aplaudir e que amanhã ela vai ser vítima disso. É só uma questão de aguardar. Não há nenhuma chance de o Brasil dar certo sendo governado pelo Poder Judiciário. Então a gente precisa entender que aqui não é um debate ideológico entre esquerda, direita, centro. É uma questão de sobrevivência do Brasil. Ou a gente recoloca o Poder Judiciário no seu lugar, que é ser apenas e tão somente Poder Judiciário,
judiciário ou o Brasil não vai dar certo nunca. É uma questão de alerta e alguém precisa tomar uma providência urgente. Do Congresso Nacional, eu tenho cada vez menos esperança. Sabe, mas esse alguém é o Congresso. 513 deputados, 81 senadores têm que colocar o negócio na mesa e dizer, senhores, chegou até aqui, parou. Não vamos permitir isso, do jeito que seja. Se vocês não têm coragem ou não têm opção por algum morto no armário, peçam demissão, tenham dignidade e deixem o outro fazer. Mas vocês são a chave. Se vocês não entendem a responsabilidade que o Senado hoje está tendo, então, senhores, vamos dar tchau. Estão todos convidados para voltar para a Argentina comigo, mas eu me nego a fazer isso. Não é por aí o caminho. André Marsiglia, deixei você por último, você que tem mais experiência e conhecimento sobre a área, estamos ansiosos para te ouvir. Segre, o Luiz Arthur falou que o Gilmar legisla, né? Só que ele legisla mal, ele ainda legisla de forma inconstitucional, porque um legislador, ele também não pode simplesmente perverter a Constituição. A gente está diante de um legislador pervertido. E legisladores não podem ser pervertidos. Aliás, ninguém pode ser pervertido. Não é? Ninguém. Esse é um termo talvez correto mesmo para usar para esse caso. Porque eu já não posso, sendo juiz, agir como legislador. Agora, eu jamais posso, mesmo sendo legislador, agir de forma pervertida. E o que é ser pervertido? É você pegar a literalidade do texto constitucional e fingir que não existe, dizer que é outra coisa. É você chegar e falar assim, olha, esse meu terno aqui é rosa. E se você disser que não é rosa, eu vou te punir. Claro. Isso é a atitude de um pervertido. Ainda que eu tenha legitimidade para falar, eu não posso falar isso. Ou ainda que eu tenha legitimidade para te punir, eu não posso punir em razão disso. Então a perversão está aí. Não está na legitimidade apenas dele não ser, ou na falta de legitimidade dele não ser o legislador. Está no fato de que ele age como um legislador pervertido. E por que eu digo isso? Porque nós temos a Lei 1079 de 1950, que é a lei de impeachment, tratando, sobretudo a partir do artigo 39, das questões referentes a impeachment de ministro do STF, está claro ali que o Senado é o competente para julgar e processar ministros. Se você vai para a Constituição, se você pega o artigo 52, o segundo inciso do artigo 52, que a gente até... Temos aí na tela, por favor, Larissa. A gente até separou. Você pega lá o artigo... Pode ir. Não, isso não. O artigo 52, isso. ele tá... A gente tem aqui o inciso segundo, mas o caput dele diz o seguinte, é competência privativa. Privativa, hein? Ele ainda colocaram é competência privativa do Senado, e aí tá aí. Julgar, processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Pô, qual é a dificuldade de entender isso? É competência privativa do Senado julgar e processar ministros do STF. Ah, não, agora eu vou pegar esse texto, fingir que ele não existe, criar um outro da minha cabeça, dar uma liminar monocrática, botar isso em jogo, colocar isso num plenário virtual, que é um lugar onde eles escondem o debate. Hoje o plenário virtual é o escondidinho do cinema do STF, eles põem ali tudo que eles não querem que a gente veja e tudo aquilo que eles não querem debater, e aí você perverte o texto constitucional e fala, é isso que está valendo, porque uma decisão liminar está valendo já, por conta da cabeça, para dizer o mínimo, de um ministro do STF. Como é que você pode perverter uma Constituição feita por todos nós, um texto literal da Constituição feita por todos nós, né? Simplesmente porque um ministro deu na tarraqueta Claro. de um ministro do STF simplesmente entender isso e pronto, vale o que eu quero. Isso não é uma democracia, isso não é um Estado democrático de direito, isso é um Estado pervertido, isso é um STF pervertido, isso são ministros que agem de forma pervertida em relação à lei, à Constituição, que eles deveriam guardar e proteger. Eles estão lá para proteger a Constituição e não para pervertê-la. E é isso que, infelizmente, eles fazem. Diante disso, o que nos sobra? Chorar? Não, a gente tem, ou deveria ter, outros poderes da República. A própria Constituição diz, no artigo 49, inciso 11, que é prerrogativa dos parlamentares zelar pela competência legislativa deles. Ou seja, o parlamentar que não protege a sua função, que permite que um outro poder usurpe, porque é isso que se trata.
É disso que se trata. Eles estão usurpando as funções do Senado. Se você permite, parlamentar, permite que isso aconteça, o que está na sua frente é um parlamentar que age de forma inconstitucional. Então, nós jogamos a bola. Se o ministro Gilmar está agindo de forma inconstitucional e não há uma reação inconstitucional, é o Senado. Claro. Você entende? Claro. É isso que está na nossa frente. E aí o ponto é o seguinte, não adianta acreditar que com uma PEC ou que jogando o jogo deles, porque qual o problema da PEC ou de um decreto legislativo? Algumas pessoas têm levantado algumas possibilidades jurídicas de se resolver isso. Toda possibilidade jurídica vai parar na mão deles. Então, quer dizer, é óbvio que eles não vão chegar e falar assim, realmente, você... Passou batido, puxa. Agora que você me apontou, eu vou voltar atrás. Não. Então, onde que é o terreno? O terreno é no confronto. Qual que é o confronto? Devia estar o Senado. Primeiro que devia estar o Alcolumbre. Não deu notinha oficial ontem por conta do Messias. Não saiu uma notinha no domingo dizendo que vai se vingar do governo, que o governo não pode, o governo federal não pode insinuar nada contra o Senado. Cadê o Senado que agora está de calças arriadas? Cadê a nota oficial do Alcolumbre que tem uma instituição hoje de calças arriadas para o STF? É isso que a gente espera. Notinha oficial, batam lá senadores na porta do gabinete do Gilmar Mendes, que eles confrontem-se politicamente. Por exemplo, sabe o que o Alcolumbre podia fazer agora? Pauta o impeachment do Gilmar. Tá lá, tem impeachment lá. Pauta, fala assim, a gente não pode mais fazer impeachment? Então vou pautar hoje. Quero ver quem vai impedir a gente de ir adiante. Perfeito. Você tá entendendo? Perfeito. É dessa maneira que se faz política. Não se faz política simplesmente falando, ou não se faz política simplesmente jogando o jogo do outro, ou se escondendo de tal maneira que hoje a gente tem um Senado submetido. Porque o Gilmar Mendes, ele fez isso, Segré, porque ele está mirando, óbvio, a próxima legislatura. O que o Gilmar tem medo é que uma próxima legislatura de direita, uma direita que vai tomar o Senado, a gente sabe, se deixarem, que essa direita, ou essa direita dentro do Senado, possa impor limites ao STF. Possa controlar o STF por meio de impeachments de ministros, etc, etc. Então, dentro desse cenário, o que o Gilmar está fazendo é se antecipando para não permitir que a próxima legislatura do Senado tenha esse poder. Só que é o seguinte, a gente vai depender dessa legislatura de agora para ter a próxima. Porque não adianta uma legislatura do Senado agora completamente jogada às traças, não vai gerar uma próxima... Se hoje eles jogarem todos os poderes deles fora... Claro que a próxima legislatura vai herdar o quê? Vai herdar um lixão. Nada. Carimbo. Um carimbo. Vai herdar um Congresso que está fechado, porque é isso que o Gilmar fez. O Gilmar fechou o Congresso. Fechou o Congresso. E se agora eles vão herdar um Congresso fechado, então o que adianta? Então é essa a legislatura de agora que tem que fazer alguma coisa. Confrontar-se, tomar uma atitude, ter uma postura de homem. Homem no sentido global. Sim, não machista. Não machista. Claro. De confronto político. Contraposição a moleque. Com hombridade, contraposição a uma molecagem que o STF tem feito com o Senado e com o Congresso de forma geral.